anunciado pela CBF. A Vitória Leite está conosco porque o Fortaleza disputa ponto a ponto a liderança do grupo e a classificação com o Racing. Por isso a partida de amanhã também é tão importante, hein, Vitória? É isso, Bruno, um beijo pra você, um bom dia, quase boa tarde já para os fãs de esporte, a todos que estão no estúdio também. Bom, o Fortaleza pode encaminhar a classificação nesse jogo contra o Atlético Bucaramanga nesta terça-feira. Por quê? Porque se vencer, vai a 10 pontos, o Racing é o primeiro colocado com 7 pontos, assim como o Fortaleza no grupo E. O Bucaramanga tá ali encostadinho com 5 pontos, só esperando a oportunidade dele também. Ainda assim, o Fortaleza tem a chance aí de deixar um pouquinho mais fácil a conta matemática para a última rodada. E vem de uma recuperação também nesse início de temporada, né? Porque o time do Vojvoda chegou a ficar 10 jogos sem vencer. E quando eu digo 10 jogos, entre esses jogos teve um jogo que o Fortaleza pontuou os 3 pontos, né? Foi o jogo contra o Colo-Colo no primeiro turno, a gente pode chamar assim, da fase de grupos dessa Libertadores, porque teve toda aquela confusão que a gente já noticiou aqui várias vezes sobre a situação do jogo entre Colo-Colo e Fortaleza fora de casa. E aí a Conmebol entendeu que a vitória daquele jogo deveria ser dada ao Fortaleza, por isso 3-0. Mas fora isso, em campo mesmo, nenhum resultado de vitória nesses 10 jogos. Diferentemente das últimas 2 rodadas do time, né? Pela Libertadores, o time venceu por 4-0 o Colo-Colo na Arena Castelão e no final de semana pelo Campeonato Brasileiro goleou o Juventude em 5-0. Vem de um grande momento, podemos dizer assim, todo mundo fazendo gol, Lucero, Caleb, Daverson, enfim. O técnico Vojvoda está animado para esse jogo contra o Atlético Bucaramanga, mais de 27 mil ingressos vendidos. E a gente lembra ao fã de esporte, né? Libertadores é na ESPN, a nossa transmissão aqui também nos canais ESPN e também no Disney Plus. Fica o convite ao torcedor, ao fã de esporte que quiser acompanhar esse jogo nessa terça-feira, 9h30 da noite, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Expectativa de muita gente no Castelão e também chuva, apesar de não parecer muito por enquanto. Bruno, beijo pra vocês. Onde a Vitória vai, ela leva chuva. Ó, e a Vicky tava falando e tem um desenho do Ancelotti aqui do lado. Aproveitar também, a gente já falou, mas reforço parabéns pra Vitória e pro Pedro Ivo Almeida, que quando davam que a negociação não tinha acabado, eles falavam, calma, que não é isso. Isso mesmo, igual a Ivy fazia. Não, vamos com calma. Vitória e o Pedro Ivo mais uma vez muito bem. Isso. No sul do país, hein, agora o Gustavo Berton está conosco. A Vitória falou que a melhor cobertura de Libertadores é aqui e... Tá na praia? Aê! Bom dia, Vitória, tudo bem? Bom dia, amigo. Um beijo para vocês do estúdio, a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está aqui na praia, um calor, um sol que eu não vi em São Paulo faz tempo, viu? Mas a gente está aqui mesmo para a cobertura desse jogo da semana 5 da Libertadores. O Fortaleza, que vocês estavam falando aí desse momento do Bucaramanga, né? Do Atlético Bucaramanga. Lembrando que são vários Bucaramangas na Colômbia, viu? Tem vários times, Real Bucaramanga, Desportivo Bucaramanga, enfim. Tem bastante time levando o nome da cidade, que eu já vou trazer também essa curiosidade para vocês. Mas o Fortaleza que vem aí de uma retomada de resultados, né? O Fortaleza chegou a ficar 10 jogos. O Fortaleza do Vojvoda, que a gente conhece, é difícil ouvir esse tipo de informação, mas 10 jogos sem vencer. Um deles foi o jogo contra o Colo-Colo, em que o Fortaleza venceu, né? Porque a Conmebol entendeu depois que seria vitória por conta de toda a confusão que aconteceu no jogo fora de casa pelo primeiro turno ali da fase de grupos da Libertadores e acaba levando o resultado de 3-0 então nessa fase de grupos, algo que também ajuda o Fortaleza porque já estreou na competição com uma derrota para o Racing, mas ainda assim o Fortaleza conseguiu aí vir dessa goleada no final de semana contra o Juventude por 5-0 e na semana passada pela própria Libertadores justamente contra o Colo-Colo por 4-0 e agora enfrenta o Atlético Bucaramanga com essa recuperação aí de ânimos para seguir a temporada. O técnico Vojvoda quase não tem problemas para escalar esse time, poucos jogadores no departamento médico, Diogo Barbosa, Moisés e Zé Wellison, questões musculares, então jogadores que podem aparecer na lista de relacionados para essa terça-feira, mas o Fortaleza sempre mantém também esse mistério aí, porque o Vojvoda é aquele cara que nunca repete escalação, sempre tem uma estratégia nova, então também isso é uma forma de manter, de deixar mais difícil para o adversário do Atlético, o Atlético Bucaramanga,
Bucaramanga. E o que eu disse que eu ia falar para vocês sobre essa equipe, né, é que tem várias questões, esse palavrão nesse Bucaramanga. E eu fui buscar o que significava, porque de onde vem a origem? É uma origem indígena, né, a gente já esperava, a gente que tem muitos territórios aqui no Brasil com origem indígena no nome. E Bucaramanga é sobre o cacique da época das tribos indígenas da região, era conhecido como Bucar. Então vem do Bucar ali, e a manga é casa, é habitação. Então é o local de habitação dessa liderança das tribos. Então por isso chamado de Bucaramanga. Também tem a árvore Búcaro, que era da região, e aí é uma homenagem, é uma cidade com mais de 600 mil habitantes, que fica ali a mais de 400 quilômetros, aproximadamente 400 quilômetros de Bogotá. É longe de Bogotá, não é tão fácil a locomoção para lá, mas é uma cidade que tem bastante comoção com o futebol. Inclusive o Atlético Bucaramanga, que é um time jovem, a gente pode chamar assim, tem 76 anos, completou neste domingo do Dia das Mães, inclusive, esse aniversário. Mas ainda assim está tentando fazer sua história porque conquistou a vaga no último ano no campeonato da Apertura, venceu a Apertura, né, aquela primeira parte do torneio colombiano, e aí por isso então teve a vaga esse ano para a Libertadores. Começa uma Libertadores bem, né, porque pegou um grupo difícil. Tem o Racing, que foi o último campeão da Sul-Americana, e tem o Fortaleza. Esses dois times dividem ali a liderança com 7 pontos. O Fortaleza vem logo atrás porque tem a questão da diferença no saldo de gols ainda, um gol apenas de diferença. Ainda assim, hoje pode encaminhar a sua classificação. Nessa terça-feira pode encaminhar a sua classificação. Se vencer o Bucaramanga em casa, fica um pouco mais fácil para fechar ali na última rodada. Apesar de ter situação matemática que pode ainda tirar o Fortaleza, dependendo de um resultado positivo amanhã, é uma maneira de ficar um pouco mais tranquilo. O Fortaleza leva esse jogo muito a sério, porque entende que esse começo de temporada foi um pouco nebuloso, e apesar desses 9 gols nas últimas 2 partidas, Fortaleza está bastante confiante para esse jogo contra o Atlético Bucaramanga. Vai ser na Arena Castelão às 9h30 da noite. Transmissão nossa aqui nos canais da ESPN e também no Disney Plus. Mais de 27 mil torcedores confirmados para a Arena Castelão, que nunca nos decepciona nesse show de torcida. Abel? Ah, com certeza. O show da torcida do Fortaleza espetacular. E olha, repetindo o que disse a Vitória, Racing 7 pontos, Fortaleza 7 pontos e o Atlético Bucaramanga 5 pontos. Tá na briga. E a Vitória Leite também é cultura futebolística. Ela trouxe a história. O Eugênio costuma dar aula aqui sobre times sul-americanos, com belas matérias no nosso site, espn.com.br. Mas agora você aprendeu com a Vitória. Entendi. Aula. Com certeza o professor Celso Zelt, que foi professor da Vitória... Sabe o hino? Ficou orgulhoso agora com a aula que... Não, não sabe o hino, não, menos. Que ela deu sobre El Equipo Leopardo, que faz uma grande campanha na Libertadores, assim, para quem estreia, né? Ele que venceu o jogo dele na sexta-feira no campeonato colombiano, por 2-0. Nesse grupo, Abel, nesse final de semana... O Colo-Colo voltou a ser goleado contra um time pequeno na Copa Chile, o Limache. Ganhou de 4 também, 4-1 no Colo-Colo. E ontem o Racing foi eliminado no torneio argentino. Começou o mata-mata agora, né? E ele jogou contra o Platense em casa, com o estádio cheio, perdeu por 1-0. E está eliminado do Campeonato Argentino. Então agora é foco total. E o Racing pega o Colo-Colo. Recebe o Colo-Colo, né? Acho que ele deve vencer esse jogo. Normalmente. Contra o Colo-Colo, e por isso o Fortaleza precisa muito ganhar do Bucaramanga jogando no Castelão. Muito bem, muito obrigado a Vitória Leite. Trouxe informações ao vivo lá de Fortaleza, tem Fortaleza e Bucaramanga amanhã, transmissão ESPN